Vamos iniciar com uma oração. Senhor, nós somos gratos a Ti mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos manifestar a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado através do estudo da Tua Palavra. Nos abençoe, cerca-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito. Pedimos a Ti que toda dúvida, Senhor, seja dissipada, que o Senhor venha ministrar em nosso coração nesta manhã a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Abram suas Bíblias em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Bem, diz assim o texto: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com o sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles apresentar-se perante Deus. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Até aqui, meus irmãos. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Em primeiro lugar, saber que Deus se agrada da pessoa que o ama pelo que ele é e não pelo que ele concede. Em segundo lugar, nutrir um profundo amor por Deus, independente das circunstâncias. Tendo muito ou pouco, devemos amar ao Senhor. E em terceiro lugar, testemunhar o amor de Deus aos que estão ao seu redor. A título de introdução, faço duas perguntas. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Por que você ama a Deus? Porque infelizmente muitas pessoas hoje em dia são atraídas às igrejas para contemplar milagres. Todo mundo pergunta: aquela igreja ali que você frequenta é boa? É boa, prega a palavra, tem um bom louvor, mas tem milagre? Tem cura? Tem prosperidade? Há, meus irmãos, uma comoção geral em torno da prosperidade e dos milagres, mas a insatisfação do coração só aumenta. Quero aqui abrir um parênteses e lembrar quando Jesus multiplicou pães e peixes, que logo no final desse texto lá em João, ele vai dizer que Jesus se recolhe, porque Jesus se recolhe para orar, ele atravessa o mar para estar sozinho em oração, porque ele percebe que o povo só está ali por causa do milagre do pão e do peixe. O povo não estava ali para ouvir o Filho de Deus, não estava ali para ouvir o profeta, não estava ali para ouvir o Messias. O povo estava ali, e a multidão se aglomerava em torno de Jesus, porque ele acabara de realizar o milagre multiplicando pães e peixes. Não por ele em si, mas por aquilo que ele fez. Mas essas pessoas, meus irmãos, a insatisfação nos seus corações só aumenta, porque quanto mais elas têm, mais elas querem. Mais prosperidade, mais milagres, e assim por diante. Quando o milagre e a prosperidade não vem, e aí? Acabou o amor? É a pergunta que a gente faz. Quando não estamos numa vida tão próspera, quando não estamos com tanta saúde como gostaríamos de estar, quando a nossa vida não está da maneira que nós projetamos, da maneira que nós sonhamos, da maneira que nós queremos, e aí? Culpamos a Deus? O amor acaba? Murmuramos contra o Senhor? Vamos mais longe, dizemos que tudo que está acontecendo é Satanás que está fazendo e Deus não está na causa? Então Deus só está na causa que é boa, mas aquilo que acontece de ruim, Deus então não tem o controle? Deus então não comanda as ações? Deus então, Ele não participa de nada? Ele está alheio à nossa história? Ele está alheio à nossa vida? Ele está alheio a tudo que acontece ao nosso redor? Meus irmãos, Deus nos ama incondicionalmente, e desta forma também deve ser o nosso amor por Ele, porque se Deus nos amasse
dentro de certas condições, para que esse seu amor reverberasse sobre a nossa vida, nós estávamos lascados, né? Estávamos perdidos. Se houvesse merecimento no amor de Deus para conosco, Deus não nos amaria, mas Ele nos ama incondicionalmente. Então a vida de Jó é para nós uma verdadeira prova de amor. Nestes poucos versículos que fizemos aqui a leitura, do capítulo 1 e do capítulo 2 até o versículo 10, o que nós vimos ali, meus irmãos, vimos Deus autorizando Satanás a tocar na vida financeira de Jó e na sua família, e depois, numa segunda condição, Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó, não na sua vida, mas na sua saúde. Então, nem tudo que acontece de ruim é algo implementado só por Satanás, porque Satanás foi por 2 vezes até a presença de Deus, junto com os filhos de Deus, junto com os anjos, e lá então ele disse ao Senhor, né? Ele afirmou a Deus que se Deus tirasse tudo de Jó, Jó então murmuraria na cara de Deus. Exatamente foi essa a proposta que Satanás fez ao Senhor. Devemos assim seguir, meus irmãos, seu exemplo de devoção a Deus. Não interessa como nossas vidas estão, não importa o que aconteça, o que importa é que Deus nunca perde o controle. Deus não está alheio à nossa história. Mais tarde, até mesmo na ministração, vou falar um pouco sobre isso. De rico, então, a miserável. Jó nos ensina a amar a Deus em qualquer circunstância. E o livreto nos mostra 3 situações a respeito da história de Jó. A primeira, ele fala a respeito do amor de Jó. A Bíblia nos apresenta Jó como um homem íntegro, reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Está aqui no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó nem conheceu Paulo e ele já fazia aquilo que Paulo iria determinar anos e séculos depois: fuja da aparência do mal. Jó já fazia isso, ele fugia da aparência do mal. Era um homem extremamente abençoado por Deus, com uma vida e família prósperas, que se reuniam sempre para banquetes. Vamos ver aqui Jó sempre com os seus filhos, com a sua esposa, sempre se reunindo com a família para ali realizarem banquetes, conversarem, colocarem, as fofocas familiares em dia, colocar o papo em dia. Mas Jó, independente da sua reunião com a sua família, Jó sempre separava um tempo para sacrificar a Deus pelos seus filhos. Porque Jó dizia: Senhor, que os pecados deles recaiam sobre mim, que o Senhor os encontre em santidade, que o Senhor os encontre em temor. Se eles pecaram contra ti, então receba o meu sacrifício, e que o Senhor venha então expiar os pecados deles. Havia um zelo de Jó por seus filhos, estava sempre orando e oferecendo holocaustos ao Senhor por suas vidas. Jó amava a Deus sobre todas as coisas, e por isso ele sacrificava a Deus por seus filhos, porque Jó, além de temer a Deus, Jó conhecia o Senhor, e Jó sabia que tanto ele quanto a sua família não poderia chegar diante de Deus de qualquer maneira, em pecado. Então Jó, ao perceber que seus filhos talvez não fossem tão devotos ao Senhor, não fossem tão íntimos de Deus, ele mesmo se colocava no lugar dos filhos e sacrificava a Deus pelos seus herdeiros, por sua família. Segundo ponto da revista, uma crítica satânica. Aí então entra Satanás na história de Jó. E meus irmãos, Jó morreu sem nunca saber o que aconteceu. Entendeu? Jó bateu as botas sem nunca descobrir que tudo aquilo que aconteceu com ele
foi oriundo de uma permissão de Deus a Satanás, para que ele fosse provado no seu amor pelo Senhor. Jó nunca soube disso. Nós sabemos, ele não soube. Quando os anjos se apresentaram a Deus, Satanás foi junto. Satanás, assim como os anjos, também está sob a soberania de Deus. E mesmo não querendo, ele reconhece o senhorio de Deus. Lembram que os demônios faziam quando viam Jesus? Lembram? Como está registrado nos evangelhos? Não, você não, você não. Fugiam da presença de Cristo, porque era Deus, era o Senhor. E eles sabiam que contra aquele homem eles não poderiam fazer absolutamente nada. Ele então veio à presença de Deus, depois de estar rodeando a terra. Deus pergunta a ele: de onde você vem? Porque os meus anjos vêm diante de mim sempre, mas você nem sempre está aqui. De onde você vem? E ele diz: venho de rodear a terra. Ou seja, Satanás, meus irmãos, como diz João 10:10, Satanás ele rodeia a terra e usa o seu poder para roubar, matar e destruir. Então ele está por aí, está rodeando a terra. Deus então chama a atenção de Satanás para a vida piedosa do seu servo Jó, que está aí no versículo 1 e no versículo 8, né? Deus fala para Jó, fala para Satanás: viu, Satanás, como é o meu servo Jó? Um homem íntegro, fiel, um homem bom, um homem que está sempre na minha presença. E aí então, meus irmãos, vem o que Satanás vai colocar diante do Senhor. Deus é a própria testemunha da vida de Jó. Mas aí Satanás lança a sua primeira pergunta, o seu primeiro desafio diante de Deus. Foram dois, esse foi o primeiro, que está lá nos versículos 1 e 8. E agora aqui no 9 ele explana o seu desafio. Mas lógico que ele te teme, lógico que ele te ama, afinal de contas ele tem tudo, ele é próspero, não lhe falta nada. Se o seu filho quer um PlayStation 5, ele compra 2. Se ele no final de semana quer comer uma carne, ele pega lá um boi lá da sua fazenda e manda matar o boi lá e come. Se ele precisa passar uma temporada em Paris, ele pega o avião, vai e fica tranquilo. Jó tem tudo na vida dele. Tira toda a prosperidade dele, tira a família dele, tira os bens dele, e o Senhor vai ver que ele vai lhe ferir face a face, ele vai murmurar contra o Senhor face a face. Então Satanás lança essa pergunta ao Senhor e sugere que Jó amava as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Você conhece alguém aí que ama as bênçãos de Deus, mas se esquece do Deus das bênçãos? Ele sugere então que o amor de Jó não era um amor livre, não era um amor desinteressado, mas era um amor mesquinho e pecaminoso. Satanás então vai além e lança esse desafio a Deus. Mas Deus, meus irmãos, conhece Jó, sabia da fidelidade e do amor do seu servo. Então Deus sabia que Jó não ia murmurar face a face a Deus. Deus sabia que Jó não ia reclamar de sair de uma situação de riqueza para uma situação agora de miserabilidade. Jó não ia reclamar, e Deus sabia disso. Por isso então que Deus permite que Satanás toque em tudo quanto Jó possuía, exceto a sua vida. O desafio então, meus irmãos, está lançado, e Satanás experimenta na sua própria cara a lealdade e o amor de um homem íntegro a Deus. O que Jó vai dizer no final de tudo? Eu vim nu, fui retirado do ventre da minha mãe nu. Eu não vim com conta bancária, eu não vim com bens, eu não nasci já próspero, rico, cheio de filhos, não, com uma casa bonita, eu vim nu. Então, se Deus quer que eu volte ao pó nu, voltarei ao pó nu. Que exemplo, né, meus irmãos, de fidelidade.
Que exemplo, em primeiro lugar, de temor a Deus, de saber que independente das suas circunstâncias, independente da sua aflição, independente de estar vendo todos os seus bens, toda a sua riqueza, todo o fruto do seu trabalho indo embora, escorrendo de suas mãos, ainda assim ele olha para o Senhor e diz: olha, foi Ele que me deu, era tudo dele. Então se agora eu estou perdendo, é porque Ele está recolhendo tudo, por algum motivo que eu não sei qual é, mas a minha vida, os meus bens, tudo pertence ao Senhor, nada é meu. Eu sou apenas aqui um agente da sua vontade, eu sou apenas um mordomo que tomo conta daquilo que Deus tem me concedido. Nós somos mordomos, meus irmãos. Nada nessa vida é nosso. Ai, o meu carro, a minha casa. Amanhã tu morre, bate as botas aí. E aí, levou a tua casa e teu carro contigo? Levou nada, ficou tudo aí. Então nada é nosso. Nosso carro, casa, moto, conta bancária, R$1 que chegue na sua mão através de uma moeda, tudo isso, meus irmãos, é do Senhor. Nada é nosso. Nada nessa terra pertence a gente. O nosso bem, a nossa propriedade está nos céus. A nova Jerusalém que será nossa, porque lá é que habitaremos na eternidade. Essa casa onde você mora, um dia, ela vai ser destruída, ela vai acabar, porque tudo neste mundo vai acabar. Mas a morada, as moradas que Cristo tem preparado para cada um de nós na eternidade, essas nunca serão derribadas. Essas permanecerão pela eternidade. Então esses são os nossos futuros bens reais. Agora, o que nós temos aqui é muito bom de ter. É muito bom você trabalhar, conquistar, ter bens. Isso tudo, não há pecado e mal nenhum nisso. Tudo isso é muito bom. E Deus tem nos abençoado com bens. Deus tem nos abençoado com o fruto desta terra, com a prosperidade deste mundo. Deus nos abençoa. Ele não abençoou os seus servos ao longo das Escrituras? Ele não tornou os seus servos homens prósperos e ricos? Não foi assim com quase todos eles? Então por que não faria conosco? Tudo isso é bênção do Senhor, mas nada disso é nosso. Se Deus resolver recolher, é dele, tudo dele. Então o desafio foi lançado e Satanás experimentou a lealdade e o amor de um verdadeiro homem íntegro para com Deus. Em resumo, Satanás foi derrotado. Porque no primeiro momento, Jó não se perturbou em perder todos os seus bens, em perder tudo aquilo que ele tinha. Em terceiro lugar, na revistinha, temos aí a hora da verdade. Então temos uma calamidade atrás da outra que vai atingir Jó e toda a sua casa. Está nos versículos 13 ao 22, que nós já fizemos a leitura no início. Mas apesar de Jó perder tudo, o amor de Jó permaneceu firme no Senhor. Em nenhum momento, meus irmãos, Jó dobrou seus joelhos, ai, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Ai, por que agora eu não posso ir mais na feira ali gastar R$20 porque eu não tenho mais no bolso para fazer uma comprinha? Por que o meu chefe me despediu da empresa? Por que eu não sou mais o gerente, o diretor da empresa? Agora eu sou funcionário comum. Por que o meu salário foi reduzido? Porque, Em nenhum momento vamos ver aqui nos textos bíblicos, Jó ali se lamuriando por suas perdas. Vamos muito pelo contrário, vamos ver Jó que rasgar as suas vestes, se desesperar diante de Deus, mas não murmurar contra o Senhor, não reclamar da sua sorte com Deus. Então, apesar de perder tudo, Jó não perdeu aquilo que lhe era mais importante, o seu amor e a sua fidelidade por Deus. Isso ele não perdeu. Satanás não conseguiu tocar nesta parte da vida de Jó, porque isto era algo que estava no coração dele. Olha o que ele fez no versículo 21, ao invés de reclamar, o que Jó fez? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó
adorou. Olha o que diz no 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E aí disse essa frase: nu vim, nu vou. Então que o nome do Senhor seja glorificado sobre a minha vida, seja na riqueza ou seja na pobreza, seja na prosperidade ou seja na falta da prosperidade, seja com todos os meus bens reunidos ou seja sem um único bem em minhas mãos, mas o Senhor deve ser glorificado na minha vida. Jó conhecia o Jeová Jireh, que está registrado lá em Gênesis 22, 13 e 14, que é o Senhor que provê. Jó reconhecia que servia ao Deus de toda provisão, ao Deus que enviaria a ele o sustento, seja no muito ou no pouco. Jó não empenhava o seu coração nos milagres e na prosperidade, ele amava o Senhor sem interesses. Jó não buscava, Jó era próspero, mas Jó não buscou prosperidade em Deus. Jó não se conformava só com uma vida próspera. Jó amava a Deus, Jó queria amar a Deus porque ele sabia o quanto Deus o amava. Então Jó queria retribuir ao Senhor este amor, ele queria retribuir ao Senhor este amor. Deus deve ser amado então, meus irmãos, como Jó nos ensina, pelo que ele é, e não pelo que pode nos dar, não pelo que Deus pode nos conceder. Abacuque, por exemplo, capítulo 3, versículos 17 e 18, é um grande exemplo de fidelidade ao Senhor. Lembra desse texto? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e aí ele vai, falando, ainda que isso, ainda que aquilo, mas no final ele diz, ainda assim confiaremos no Senhor, pois o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor de fato tem o controle sobre todas as coisas. Então Abacuque ali no momento de dor, no momento que está vendo a nação sendo ali espezinhada por seus adversários, Abacuque faz essa oração na sua profecia. Abacuque olha para o Senhor. Então, Senhor, está tudo certo, ainda que venhamos a passar por todas as dificuldades, o Senhor é Deus, e o Senhor continuará a ter o controle de todas as coisas em nossas vidas. No transcorrer da história, então, vemos Jó claramente em sua devoção a Deus. Ele não se deixou abalar com as provações e tribulações, ou seja, Jó sabia que todos estão debaixo da suprema autoridade de Deus. Jó sabia que podia confiar em Deus. Jó não pecou murmurando do Senhor. Então Jó nos prova que ele amava a Deus pelo que ele é e não pelas bênçãos concedidas. Vemos então, meus irmãos, Jó triunfou diante de Satanás em honra ao Senhor, mas há ainda uma batalha final. E qual é essa batalha final? É a que está no capítulo 2, que é quando Satanás novamente, junto com os anjos de Deus, ele volta à presença de Deus, e Deus fala: viu o meu servo Jó? Você tirou tudo dele, mas ele permaneceu fiel. E aí então Satanás fala o que com Deus? Olha, não tem um homem, é o que em resumo Satanás quer dizer, não tem um só homem na terra em que, se o Senhor tocar na saúde dele, ele não vai murmurar contra o Senhor. Então Satanás lança um outro desafio a Deus. Ele tinha uma outra carta na manga. Já que Jó não se abalou em perder bens e família, talvez ele viesse se abalar em perder a sua própria saúde, em não ser mais um homem capaz de trabalhar, não ser mais um homem capaz de reconstruir com saúde a sua casa, a sua família. Então Deus permite o quê? Permite que Satanás toque na saúde de Jó, mas não na sua vida. Então vamos ver aqui, meus irmãos, na batalha final, que Satanás impõe a Jó a pior das doenças daquele tempo, que era a lepra. O que era um leproso? Um leproso era um morto-vivo. Existia inclusive
Lá em Êxodo, Deus manda que seja instituída uma cidade separada do arraial, e aquela cidade era onde estavam os leprosos. Os leprosos ficariam ali separados, não podiam ter contato com ninguém, a não ser que um deles fosse curado, então retornava para a cidade. Mas eles não podiam ter contato com familiares, não podiam ter contato com absolutamente ninguém. Então Jó agora ele é atacado pela lepra, mas mesmo sendo atacado pela lepra, e mesmo ouvindo da doida da sua mulher, né, amaldiçoa Deus e morre, vendo aqui um quadro novamente do Éden, quando Eva então pega do fruto e dá para o marido, estava ali a esposa de Jó também, pegando o fruto de uma maldição, e querendo que Jó comesse, dizendo que Jó se alimentasse. Então Jó é um testemunho para Adão, de não participar daquilo que a mulher dele queria. Então Jó diz o que para sua mulher? Você está doida, de forma nenhuma eu farei isso contra Deus. E Jó permanece fiel, não atendendo ao apelo de sua mulher de blasfemar contra Deus. Mesmo no limite da vida, Jó glorificou a Deus, porque Jó amava ao Senhor. A mulher dele diz assim no versículo 9 do capítulo 2: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Aí é que está o ponto, meus irmãos. E é até um dos objetos da minha pregação daqui a alguns minutos. Recebemos de Deus só aquilo que é bom? Quer dizer que Deus não permite que aconteça o mal também? Ele diz: o bem de Deus, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Vou dar um exemplo fático, né? Eu vou dar o meu próprio exemplo, que eu dei aos irmãos. Vamos supor que, no período em que eu andei com o meu pneu rasgado, ele tivesse estourado numa estrada e eu tivesse sofrido um acidente. Eu vou dizer o quê? Que por eu ter sofrido um acidente, então Deus não estava no controle? Deus não escreveu minha história? Deus não tem a minha vida em suas mãos? Porque temos a tendência, meus irmãos, do nosso coração, a tendência do nosso coração é atribuir a Deus o livramento. Mas quando não somos livres, quando não há livramento, quando acontece algo de fato, então vamos dizer que Deus está alheio a isso? Olha o que Jó disse: temos recebido o bem de Deus, então quando recebemos o mal, Deus não está ali? Repito o que eu falei lá no início: Jó nunca soube o que realmente aconteceu com ele. Nós sabemos porque está na Bíblia, mas Jó nunca soube. Jó nunca teve, pelo menos as escrituras não nos apontam, né? Jó nunca teve lá uma revelação de Deus, no sentido de que, ó Jó, o que aconteceu com você foram 2 desafios de Satanás. Ele foi até mim e quis provar que você não me amava, então eu permiti que ele tocasse na sua prosperidade, na sua família, e depois eu permiti que ele tocasse na sua saúde. E aí Jó então poderia ter virado para Deus e dito: poxa, Senhor, mas precisava disso? O Senhor não sabia que eu te amava? Não bastava o Senhor saber que eu te amava? Precisava provar para Satanás que eu te amava? Né? Mas Jó nunca soube. Nós sabemos, mas ele nunca soube. Então assim, meus irmãos, o que acontece em nossas vidas, tudo, absolutamente tudo que acontece em nossas vidas, está debaixo dos decretos, da autoridade, do poder, da vontade permissiva ou da vontade comissiva, né? Que é da ação. Tudo está debaixo da vontade do Senhor, meus irmãos. Nada está fora dos desígnios de Deus, nada está fora do seu controle.
nada está fora do mover da sua graça, porque até a graça de Deus se move no mal. Nós vemos aqui Satanás intentando o mal contra Jó por 2 vezes. E o que nós vamos ver? Vamos ver o mover da graça de Deus sobre a vida de Jó. Em que sentido? No sentido de que Jó amava Deus sobre todas as coisas da vida dele. O que é isso? O nome disso é graça. Jó era um homem cheio da graça de Deus. Jó era um homem cheio do amor de Deus. Jó era um homem cheio do temor do Senhor. Jó não se dobrava às circunstâncias, Jó não se dobrava aos temores deste mundo, Jó não se dobrava, meus irmãos, às notícias ruins, Jó não se dobrava às tribulações dessa terra, Jó olhava para Deus e confiava plenamente de que o Senhor, apesar de todo o mal sobre a vida dele, ainda tinha sua vida no seu controle. Jó sabia, e como ele vai dizer lá já no final do seu livro, o meu Redentor vive. Então Jó não tinha dúvidas na sua vida em relação à providência de Deus, em relação à soberania de Deus, em relação ao cuidado de Deus para com a sua vida. E a revista então vai nos apresentar uma conclusão. E ela diz assim: por seu desinteressado amor ao Senhor, Jó tornou-se um exemplo a ser seguido por todo o povo de Deus, que deve aprender a amá-lo não por causa do que pode ganhar com isso, mas por ser Ele o nosso Deus soberano. Não devemos amar a Deus pelo que Ele pode nos dar, não devemos amar ao Senhor pelo que Ele pode proporcionar às nossas vidas. Devemos amar a Deus, meus irmãos, por quem Ele é. Devemos amar ao Senhor pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos fazer. Nós temos um exemplo nas Escrituras, que é um exemplo negativo, que é exatamente o povo de Deus no deserto. Quando Moisés conduz o povo ao deserto, e ali falta água e comida, porque no deserto não tem água e comida, só nas miragens, mas não tem. Então ali no deserto, quando o povo se encontra debaixo daquele sol escaldante, olha para um lado e para o outro, e só tem areia, o povo então começa a fazer o quê? A murmurar. Poxa, Moisés, nós estávamos lá no Egito, comíamos das iguarias do Egito, tínhamos lá as frutas, os legumes, tínhamos todo o alimento necessário no Egito para a nossa sobrevivência. Você então nos tirou do Egito. O Deus de quem você fala, quem você representa, nos tirou do Egito então para que viéssemos a morrer de fome e de sede no deserto? Não foi isso que o povo falou com Moisés? Temos um exemplo negativo nas Escrituras, que é aquele povo rebelde de Israel. Mas o que Deus faz, meus irmãos? Mais uma vez Deus prova do seu amor. Deus diz a Moisés: fere a rocha. E Moisés fere a rocha, e a rocha dá água. Você já viu água sair de dentro de rocha? Tenho certeza que não. Você já viu água batendo na rocha no mar, né? Mas você já viu? Já viu uma pedra assim em algum lugar, que do nada começa a escorrer água de dentro dela? E eu não estou falando de fonte não, de fonte nascente não. Eu estou falando de uma pedra. Uma pedra que você vai lá e diz assim: dá água. Né? E ela abre uma boca assim e começa a jorrar água. Você não vai ver isso não, meu irmão. Mas não foi só água não, porque Deus mandou as codornizes entregarem no maná. E foi tanto maná que o povo não aguentava nem mais comer. Foi tanta comida que no dia seguinte já estava estragada, porque era para comer na mesma hora, mas o povo não aguentava mais comer de tanta comida. Depois eles vão chegar na terra prometida, 40 anos depois, os descendentes daqueles murmuradores vão chegar na terra prometida. E a terra prometida é exatamente como Deus falou para Abraão:
era uma terra de mel, era uma terra de leite, era uma terra próspera no sentido de dar fruto. E eles vão ver então quanto Deus sustentava as suas vidas. E eu quero então terminar, meus irmãos, com uma pergunta que você vai levar para casa. Ao contrário do povo em Israel, nós temos em Jó um bom testemunho. Nós temos em Jó um excelente exemplo de como devemos nos portar diante de Deus. E eu deixo uma pergunta para você: no que é baseado o seu amor por Deus? Quando tudo está bem no barquinho, então Deus está no controle. Mas quando vem a onda do maremoto, engole seu barquinho, e tu está lá no naufrágio se afogando, né? Está lá quase sem ar, precisando de socorro, aí você diz o quê? Você continua amando Deus da mesma forma? Continua confiando que Deus está ali também? Porque quando Pedro começou a andar pelas águas, Jesus estava presente, né? Mas quando ele começou a afundar, Jesus meteu o pé? Jesus estava ali também. Então nós temos vários e vários exemplos nas Escrituras que comprovam para nós, meus irmãos, que Deus, Ele tem um controle absoluto de todas as coisas. Ele tem um controle dos salvos, Ele tem um controle dos perdidos, Ele tem um controle das boas notícias, Ele tem um controle das más notícias, Ele tem um controle da situação econômica boa, Ele tem um controle da situação econômica ruim, Ele tem um controle da saúde sã, Ele tem um controle da saúde decaindo, Ele tem um controle da juventude, Ele tem um controle da velhice, Ele tem um controle do nascer, Ele tem um controle do morrer, Ele tem um controle da vida, Ele tem um controle da morte, Ele tem um controle de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Mas Alessandro, você não sabe o que eu estou passando, minha irmã e meu irmão, eu nem quero saber, sabe por quê? Porque melhor é Deus que Ele sabe, muito melhor. A minha ajuda a você vai ser só conselhos e oração, mas Deus, Ele dá conselhos sim através da sua palavra, Ele ouve sim as nossas orações, mas melhor que tudo isso, Deus tem um controle de toda a situação, de todas as coisas. Nada foge ao seu controle, nada escapa das suas mãos, nada escapa dos seus dedos, nada escapa da sua vontade, nada escapa dos seus decretos, nada escapa dos seus desígnios, nada escapa do seu olhar, nada escapa das suas ordens, absolutamente nada, seja bom ou seja mal, tudo está debaixo do controle do Senhor. Então a pergunta que eu deixo para os irmãos nesta manhã: no que está baseado o seu amor por Deus? Naquilo que você tem ou em quem Deus é? Fica essa pergunta. Vamos orar? Para você ter um intervalo. Senhor, obrigado, porque as Tuas Escrituras nos demonstram, Senhor, vidas que nos apresentam exemplos de controle da história, controle dos acontecimentos, controle, Senhor, de tudo aquilo que seja bom ou não tão bom assim. Sabemos e podemos confiar em Ti, porque Tu és o Deus que exerce o Teu domínio, controle e autoridade sobre todo o universo. Não há uma só poeira, Senhor, neste mundo que esteja fora do Teu controle. Pois a Tua própria palavra diz que nós somos incapazes de contar os números de fios de cabelo em nossa cabeça. Somos incapazes de contar os grãos da areia da praia. Somos incapazes, Senhor, de contar quantas folhas caem dos galhos de árvores todos os dias, mas sabemos que tudo isso está debaixo da Tua vontade. Portanto, cria em nós um coração puro, cria em nós um coração de temor, um coração, Senhor, que independente das circunstâncias, sirva ao Senhor em fidelidade e amor.
É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor. Um amor desinteressado, um amor único e exclusivo por quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.